Eu sei como segurar o dinheiro. Tal como muitas pessoas ricas, Sara está subsidiando a renda de outras pessoas, produtos de pais que acumulam de menos e consumiram demais. As pessoas costumam nos perguntar como é possível que filhos dos mesmos pais passaram a ser tão diferentes quando se trata de acumular dinheiro. Como é possível que Sara e sua irmã fossem tão diferentes? Estamos convencidos que algumas diferenças existem desde o nascimento. Porém, grande parte da diferença pode se explicar pelas variações da maneira como os pais se relacionam com cada um dos filhos. Papai incentivou Sara a se tornar, ao mesmo tempo que incentivava os traços de caráter oposto em sua irmã. Basicamente, ele fortaleceu a filha forte e enfraqueceu a filha fraca. Quando Sara saiu de casa, ele cortou os laços. Nunca mais recebeu subsídios. Não teve escolha, senão aprender a pescar. E aprendeu sozinha muito bem. Ao mesmo tempo, sua irmã ia se tornando cada vez mais dependente do dinheiro do pai. Sara tinha pena dos pais, em especial do pai. Ele se sacrificara e trabalhara com extremo afinco para se tornar um negociante abastado. O pai estava decidido a que seus filhos não tivessem de trabalhar tanto e nem enfrentar os riscos de se arranjarem sozinhos. Porém, a capacidade e a disposição para trabalhar duro e para assumir riscos e sacrifícios foram exatamente as qualidades que o tornaram um empresário abastado e bem-sucedido. Mas de algum jeito, assim como acontece com muitos milionários, ele simplesmente se esqueceu de como se tornou rico. Muitos pais dizem que não há nada de errado em oferecer ajuda econômica. Talvez isso seja verdade se os filhos que recebem auxílio já são bem disciplinados e já demonstram que são capazes de gerar uma vida decente sem o dinheiro alheio. Por exemplo, que efeito teria exercido sobre Sara se ela, depois de ter aprendido sozinha a ter sucesso e a brilhar no seu campo de atuação, tivesse aceitado algum auxílio econômico? A resposta é provavelmente muito pouco. Nessa época, ela já tinha suficiente maturidade e força de caráter para lidar com o dinheiro que fosse seu ou alheio. A verdadeira tragédia é o desamparo dos que passam a depender do PSE. Sem a generosidade da tia Sara, suas sobrinhas de certo estariam aterrorizadas com o futuro. Para a sorte delas, tia Sara está ajudando. Mais prudente que seu papai, ela vai providenciar fundos para o futuro dessas jovens. Esse apoio financeiro irá beneficiá-las muito mais a longo prazo do que fariam os presentes monetários substanciais. Algumas quantias nesses fundos que a tia Sara está estabelecendo para as sobrinhas já estão reservados para a educação. O resto só será distribuído quando essas jovens tiverem demonstrado considerável maturidade. Sara define a maturidade como a capacidade comprovada de ganhar uma vida de bom nível. Sua intenção não é criar mais uma geração de irmãs fracas. Mesmo assim, Sara é muito realista quanto às filhas de sua irmã. Ela percebeu que é muito difícil para os adolescentes mudarem de orientação. Não se sabe se suas sobrinhas adolescentes algum dia se tornarão mulheres fortes e independentes como ela. Talvez seja tarde demais. Talvez elas já tenham se socializado demais no estilo de vida consumista e dependente que tiveram em casa. Felizmente, Sara é um modelo forte. Ela tem confiança de que pode ter um impacto positivo no comportamento e na personalidade de suas sobrinhas. A composição e o amor que ela dedica às suas sobrinhas não podem ser medidos em dólares. Mas o que Sara realmente queria do seu papai? Muito mais do que dinheiro. Queria que ele a amasse e reconhecesse suas esplêndidas realizações. Hoje Sara tem poucos remorsos. Ela nunca fala do passado, exceto para mencionar seu pai. Embora continue achando que nunca foi reconhecida por ele, diz que tirou o máximo proveito dessa necessidade. Grande parte da sua ambição e motivação provém da necessidade de que suas realizações sejam reconhecidas pelos outros. O mesmo acontece com muitas Cinderelas que transformam uma adversidade na juventude numa vida de realizações. Assim como as donas de casa do tipo B, os filhos adultos desempregados têm uma probabilidade significativamente maior de receber presentes anuais em dinheiro dos pais do que seus irmãos e irmãs que trabalham. Na verdade, nossas constatações em relação à incidência dos presentes recebidos, assim como a quantia real em dólares, provavelmente estão subestimadas, já que cerca de 1 em cada 4 filhos homens de 25 a 35 anos de idade reside com seus pais abastados.
Alguns que responderam ao nosso questionário não perceberam essa situação de moradia como um presente financeiro. Aliás, os filhos adultos homens têm mais de o dobro da probabilidade de morar na casa dos pais do que as filhas adultas. Com frequência, os desempregados têm uma longa história de entrar e sair de empregos. Outras são os chamados estudantes profissionais. É típico que seus pais considerem que seus filhos necessitam de dinheiro mais que seus irmãos e irmãs, tanto agora como no futuro. Assim, os desempregados têm mais de o dobro da probabilidade de seus irmãos e irmãs que trabalham de receber uma herança. O filho adulto nessa categoria frequentemente mantém laços emocionais econômicos com seus pais. Tem uma probabilidade significativamente maior de morar bem próximo dos pais. Às vezes, na mesma rua ou até na mesma casa. Não é raro, em especial entre filhos adultos desempregados, agir como garoto de recados, auxiliar o pau para toda a obra. O adulto desempregado costuma receber seu primeiro presente monetário quando dá sinais de que é incapaz de manter um emprego de período integral, ou não está interessado em mantê-lo. Alguns jovens adultos que recebem presentes monetários substanciais voltam a morar na casa dos pais depois de se formarem na universidade. Outros recebem presentes monetários substanciais para moradia, alimentação, roupas, educação e transporte. Muitos pais também pagam planos de saúde e tratamento médicos. Muitos desses presentes monetários são sobras de fundos destinados a uma educação universitária. Quando o filho adulto decide não continuar os estudos, em geral, sobra uma quantia substancial que legalmente lhe pertence. Esse dinheiro costuma ser usado para ajudá-lo a manter um estilo de vida confortável. O desemprego no início da idade adulta está relacionado com o desemprego em fases posteriores da vida. Muitos filhos e filhas desempregados de meia idade continuam recebendo subsídios monetários diretos, geralmente todo ano, mas ainda a incidência do desemprego está associada a presentes maiores e mais frequentes. Esses filhos adultos também têm mais probabilidade do que seus irmãos e irmãs que trabalham de receber uma herança sob a forma de imóveis. Antes e depois de você partir. Em uma de nossas entrevistas de grupo, pedimos a uma recrutadora que nos arranjasse de 8 a 10 milionários para uma sessão de 3 horas. Todos deveriam ser par e ter no mínimo de 3 milhões de patrimônio líquido. Também exigimos que esses milionários tivessem no mínimo 65 anos de idade. Cada um iria receber 200 pela participação. 2 dias antes da entrevista, 9 milionários haviam sido recrutados. Mas na manhã da entrevista, nossa recrutadora nos telefonou para dizer que um deles não poderia participar, mas ela tentaria encontrar um substituto. Apenas 1 hora antes da entrevista, ela nos telefonou de novo para dizer que tinha encontrado um candidato de 62 anos de idade. Era um proprietário de empresa com uma alta renda, mas que não se encaixava na estrita definição de par. Mesmo assim, concordamos em incluí-lo, uma decisão que acabou se revelando afortunada. Esse substituto, o Sr. Andrews, não ficou sabendo com antecedência que os outros participantes eram abastados. Talvez por isso foi o primeiro a se vangloriar de que estava muito bem financeiramente. Na verdade, o Sr. Andrews tinha uma renda alta, mas um patrimônio líquido relativamente pequeno. Era um clássico SAR, na aparência e no comportamento. Usava pulseiras de ouro nas 2 mãos, um relógio incrustado de diamantes e vários anéis. Quando começou a contar sua história para o grupo, transbordava de autoconfiança. Porém, depois de 3 horas de conversa com 8 homens mais prudentes do que ele, seu comportamento mudou. Sua autoconfiança foi murchando à medida que a entrevista progredia. Acreditamos que naquele dia o Sr. Andrews aprendeu algumas lições importantes sobre planejamento financeiro e distribuição intergeracional de riqueza. O Sr. Andrews nos disse que estava bem de vida e já havia alcançado seus objetivos financeiros. Mas quando questionado não conseguiu articular quais eram esses objetivos. Boa parte do seu plano consistia em ganhar uma alta renda, e ele sempre achou que a maioria dos outros elementos do seu plano financeiro iriam acabar dando certo por si mesmos. Nós já entrevistamos muitos SAR como o Sr. Andrews. Qualquer que seja a pergunta que lhes façamos sobre seus objetivos financeiros, suas respostas são sempre previsíveis. Você sabe quantas celebridades moram no meu bairro? Eu ganho muito dinheiro.
Moro a 2 casas de distância de um astro do rock. Minha filha se casou com um sujeito que ganha um salário colossal. O que o Sar como o Sr. Andrews costuma ressaltar quando nos falam sobre si mesmos? Sua renda, seu salário de consumo e seus artigos de alto status. Os Par, porém, falam de suas realizações, tais como uma bolsa de estudos que ganharam ou a maneira como construíram seus negócios desde a estaca zero. Você notará que o Sr. Andrews, o Sar, tem uma orientação financeira muito diferente dos 8 par que participaram da nossa entrevista. Vários dos respondentes mais idosos refletiram detalhadamente sobre suas experiências, mas essas informações não teriam fluído com tanta facilidade se não fossem os comentários iniciais feitos pelo Sr. Andrews. As opiniões dele, tão diferentes das demais, incentivaram uma troca de ideias que acabou com o par oferecendo valiosos conselhos sobre temas como doações e presentes, escolha dos testamenteiros, conflitos entre herdeiros, fundos para o futuro e os prós e contras de querer controlar os filhos e os netos lá do túmulo. Começamos nossa entrevista perguntando: o senhor poderia nos contar algo sobre si mesmo? Todos os 9 se apresentaram brevemente. Uma resposta típica: meu nome é Martin, estou casado com minha mulher há 41 anos, tenho 3 filhos, um é médico, o outro é advogado e o outro é executivo. Temos 7 netos, há pouco tempo vendi minha empresa, agora participo de várias organizações religiosas e 2 que ajudam os jovens a iniciar seus negócios. Todos os respondentes atualmente possuem e dirigem seus próprios negócios, ou haviam se aposentado pouco depois de vender seus negócios. Todos, exceto o Sr. Andrews, que tinha 62 anos, estavam na faixa dos 65 até 70 anos de idade. Depois que os respondentes se apresentaram brevemente, passaram a conversar sobre seus objetivos financeiros. O primeiro a responder foi o Sr. Andrews. Ter meu próprio negócio, trabalhar sozinho. Quando acordo, cada dia é um desafio. Eu planejo meu trabalho e trabalho conforme o plano. É por isso que meus negócios vão bem. O Sr. Andrews falou sobre suas atuais doações e sobre como sua riqueza iria ser distribuída no futuro. Tenho um genro médico. O outro é advogado. Eles estão bem. Geram alta renda. Os 2 estão na faixa mais alta do imposto de renda. Eles não precisam do meu dinheiro. Mas as esposas deles, as minhas meninas, as minhas filhas precisam. São gastadoras. Eu estraguei as meninas completamente e agora estou pagando por isso. Elas me telefonam e me pedem para comprar um piano para os filhos. Lá vou eu e compro um piano. Bicicletas, festas de aniversário, eu pago também. Eu gosto de dar dinheiro para elas. Minhas filhas são as beneficiárias de todas as minhas apólices de seguro e de vida. Mais que o suficiente para dar conta de todos os impostos e despesas relacionados com o meu espólio. As meninas vão ficar com o que sobrar. Depois que eu for me embora, para mim não faz diferença como elas vão dispor do meu dinheiro. Elas podem guardar tudo ou gastar tudo jogando cartas. Só quero que elas sejam felizes. Felizes para o Sr. Andrews significa ter dinheiro para gastar. E seu orgulho é ter filhas que são casadas com geradores de alta renda. Ele falou repetidas vezes sobre esses tópicos. Sentado ao lado do Sr. Andrews estava o Sr. Russell, um cavalheiro aposentado muito rico, que há pouco havia vendido sua indústria. Logo depois que o Sr. Andrews reconheceu que estragou suas filhas, o Sr. Russell pediu a palavra e fez a seguinte declaração: tenho 3 filhas. Todas têm uma carreira. As 3 estão trabalhando. Todas estão felizes. Todas moram muito longe daqui. Elas têm a vida delas para viver. Não estou preocupado em pagar pelo futuro delas. Elas tão pouco. Nós nunca falamos sobre isso. Mas vai haver uma grande quantia. Tenho certeza que muita coisa vai sobrar depois que eu me for. Outro pesquisado, o Sr. Joseph, concordou de cabeça e afirmou: nós temos 2 filhas. Uma é vice-presidente de uma grande empresa e a outra é cientista. Temos muito orgulho delas. Elas vão ficar bem e garantidas. Mas nós não passamos muito tempo pensando no meu espólio. O Sr. Russell e o Sr. Joseph têm a fórmula correta. Se você é rico e quer que seus filhos se tornem adultos felizes e independentes, minimize as discussões e os comportamentos que se concentram em receber dinheiro de outras pessoas. Em seguida, um dos outros pesquisados perguntou ao Sr. Andrews sobre o destino dos seus negócios.
Seus comentários geraram uma série de observações interessantes dos membros mais velhos do grupo. O Sr. Andrews afirmou: todo o dinheiro que venho ganhando no meu negócio eu dedico a minhas filhas e aos meus netos. Eu não preciso de dinheiro. As crianças podem usá-lo. Eu dou o máximo dentro dos limites da lei. O que o Sr. Andrews planeja fazer com sua empresa? Será que ele vai acabar vendendo tudo? Vai dar para os filhos dirigirem? Ou tem alguma outra ideia em mente? Tenho um acordo com meu filho mais velho, Billy. Ele precisa pagar uma quantia X de dólares a cada ano e vai acabar ficando com a empresa. Vários participantes do grupo questionaram esse plano, pois é claro que aí existe um potencial para criar um conflito entre os filhos do Sr. Andrews. Sua empresa atua na área de serviços e distribuição. Não tem muito valor a menos que continue a ser dirigido pela família Andrews. Em outras palavras, se Billy Andrews não conseguir manter a empresa funcionando, não haverá empresa alguma. Um dos participantes perguntou: sua empresa teria um valor significativo se o senhor a colocasse à venda hoje? O Sr. Andrews reconheceu que não. Nesse caso, porque ele está exigindo que seu filho mais velho e principal funcionário compre a firma. Porque ele não dá a firma para o filho? Lembre-se, o Sr. Andrews dá todos os lucros da empresa para as filhas e também planeja dar a elas tudo o que receber pela venda da firma, o dinheiro que seu filho Billy pagar por ela. Mas ainda as filhas do Sr. Andrews já recebem presentes monetários consideráveis do pai. Billy, porém, não recebe. Na avaliação do pai, Billy não precisa de subsídios. Ele é extremamente produtivo para gerar renda. Sempre seria capaz de carregar muita coisa nos ombros. Por outro lado, o Sr. Andrews acha que suas filhas por si mesmas não têm capacidade para manter um estilo de vida de classe média alta. Mas o que dizer dos seus genros, ambos geradores de alta renda? Na cabeça de Sr. Andrews, seus genros nunca irão gerar uma renda suficiente para sustentar os hábitos de alto consumo das meninas. Ele também nos disse: nunca se pode confiar plenamente num genro. O divórcio é sempre uma possibilidade. E que dizer do futuro PSE para as filhas? Billy, o substituto do Sr. Andrews, dará a solução para este problema. O plano do Sr. Andrews exige que Billy faça pagamentos às suas irmãs durante vários anos depois de sua morte. O dinheiro para esses pagamentos anuais virá dos lucros da sua empresa. Isso é raro? Não. Negociantes, empresários e médicos muitas vezes se concentram numa situação semelhante. Resumindo, Billy será solicitado a dar altos subsídios para financiar o estilo de vida de suas irmãs, que se baseia no consumo ostensivo. O Sr. Andrews tenha bastante certeza de que Billy irá realizar os seus desejos. Talvez ele realize, mas como você reagiria a esse plano se fosse a esposa de Billy? Pense um momento. Seu marido está pagando pelos gastos das irmãs dele, roupas caras, automóveis de luxo, férias e assim por diante. A maioria dos cônjuges acha que a caridade começa em casa. Note que são os cônjuges que costumam iniciar os conflitos de família relativos a desigualdades na distribuição de riqueza. Os outros participantes não criticam diretamente o plano do Sr. Andrews. Quando cada um deles falava, olhava para o grupo em geral e não para o Sr. Andrews. Mas foi ficando cada vez mais claro, à medida que a conversa progredia, que os outros achavam que o plano de Andrews deixava muito a desejar. Um cavalheiro mais velho refletiu sobre situação semelhante. Conheço um filho que ficou impaciente com o pai. Ele queria assumir os negócios, mas não queria esperar que o pai falecesse. Assim, abriu sua própria firma e acabou competindo com a firma do pai. O Sr. Andrews rapidamente revidou. Meu filho já assinou um contrato que o obriga a não competir comigo. Em família, tudo se baseia na confiança, não é mesmo? Os participantes ficaram refletindo um momento. Talvez o Sr. Andrews já estivesse com dúvidas sobre o seu grande plano. Logo depois que o Sr. Andrews fez esse comentário, revelou que seus filhos eram os seus testamenteiros. O Sr. Harvey então levantou a mão e pediu a palavra. Ficamos contentíssimos. O Sr. Harvey era o mais velho e o mais abastado do grupo. Começou observando a importância de promover a harmonia entre os herdeiros. E segundo ele, a escolha dos testamenteiros de um espólio é crítica nesse aspecto. O Sr. Harvey já tinha servido de testamenteiro e cotestamenteiro de vários espólios. Compreendia muito
que ser testamenteiro é uma tarefa difícil, que muitas vezes existe animosidade entre os testamenteiros e os herdeiros. Por esse motivo, escolherá com todo cuidado os testamentos do seu espólio. Tenho 2 filhos, que são muito próximos e amigos um do outro. Eles podem dividir meu espólio, mas vão fazer isso junto com meu advogado. Meus filhos e meu advogado são meus testamenteiros. Coloquei o advogado só para manter o equilíbrio. Vocês sabem o que pode acontecer quando há dinheiro em jogo. Quero manter as boas relações, mas as boas relações podem se deteriorar no último momento se não houver presença de um profissional experiente. Daí o Sr. Andrews perguntou com um certo tom de desafio: o senhor vai mesmo contratar alguém de fora da família como testamenteiro? Em resposta, 7 dos 9 participantes afirmaram que, além de um membro da família, pelo menos uma pessoa de fora seria cotestamenteira. O Sr. Ring, empresário aposentado e avô de 9 netos, foi um deles. Já havia servido de cotestamenteiro de vários espólios. Conhecera situações em que os herdeiros da fortuna de um avô eram jovens de 20 ou 30 anos de idade extremamente mimados e estragados, que não tinham nem treino, nem disciplina, nem ambição para manter o estilo de vida afluente a que foram condicionados a desfrutar. Vários desses filhos adultos ainda moravam com os pais. Todos vinham recebendo PSE dos avós. Mas, como o Sr. Ring explicou, assim que a fonte secou, os problemas surgiram. Quando os avós morreram, pais e netos se tornaram adversários. Cada geração achava que devia receber o grosso do espólio. Essas experiências tiveram uma influência profunda sobre o Sr. Ring. Ele percebeu que, muito antes de morrer, a pessoa deve escolher bons profissionais para serem cotestamenteiros. Em consequência, ao longo dos anos, ele tinha desenvolvido um relacionamento íntimo com um excelente advogado especializado em espólios e com um contador perito em impostos. O Sr. Ring buscou o aconselhamento deles antes de se aposentar, percebendo que algum dia esses profissionais poderiam agir em seu nome para evitar ou pelo menos reduzir a probabilidade de que seus netos brigassem por causa de sua herança. Ao longo dos anos, também buscou o aconselhamento deles sobre como dar sem estragar as crianças. O Sr. Ring agora dá presentes a seus netos, mas não em forma de produtos nem privilégios sociais, e nunca dá sem primeiro obter a aprovação e a bênção dos pais das crianças. Os fundos para seus netos estão controlados. O dinheiro só vai ser distribuído quando eles atingirem uma certa maturidade. Eu era um pouco contra isso, mas ouvi conselhos de meu advogado e do meu contador. Não quero sair do túmulo para controlar meus netos, mas da maneira como esses fundos estão organizados, eles vão ter de trabalhar. Os herdeiros do Sr. Ring só começarão a receber suas heranças quando chegarem perto dos 30 anos de idade. Enquanto alguns pais afluentes dão aos netos produtos e privilégios, o Sr. Ring lhes dará educação e instrução. São presentes destinados a incrementar a disciplina, a ambição e a independência dos netos. O Sr. Graham foi o próximo a falar. Também refletiu sobre suas experiências como cotestamenteiro, que o ajudaram a escolher o cotestamenteiro para o seu próprio espólio. É preciso usar o discernimento, é preciso ter compreensão e compaixão. Fui testamenteiro do espólio de um amigo íntimo que consistiu de uma quantia substancial em dinheiro. Eu tinha poder de decisão. Nem tudo estava predeterminado. Quando a filha dele, de 23 anos, anunciou que ia se casar, eu sabia que seu pai gostaria que ela tivesse um belo casamento. Então nós lhe demos o tipo de casamento que o pai teria lhe dado. Depois que ela se casou e iniciou a família, eu ainda não tinha certeza da sua maturidade. Dei-lhe então apenas o suficiente para comprar uma boa casa. Mais tarde fiquei convencido de que ela era capaz de tomar conta de si mesma, e assim aprovei a entrega do restaurante do fundo reservado a ela. A filha recebeu o saldo da sua herança pouco antes de completar 30 anos, quando o Sr. Graham a julgou capaz de administrá-lo. Ela já havia demonstrado sua maturidade mantendo um casamento estável, desempenhando bem o seu papel de mãe e mantendo uma carreira profissional própria. Ao selecionar os testamenteiros de seu próprio espólio, o Sr. Graham escolheu um advogado que era um velho amigo. Ele descobriu que é melhor os filhos ficarem zangados com um árbitro do que com o outro. O Sr. Ward, outro responsável abastado, também já havia atuado como cotestamenteiro. Para cuidar do seu espólio de multimilionário, escolhera 2 profissionais, e não seus filhos e filhas. Um deles era uma advogada, sua sobrinha, e o outro sócio de uma das maiores firmas de advocacia do país. O Sr. Ward explicou sua escolha.
Escolhi advogados mais jovens porque achei que compreenderiam melhor as necessidades dos meus herdeiros. Ambos têm a máxima integridade e compreensão, e já se conhecem profissionalmente. Além da compreensão e da integridade, outra característica foi crucial para o Sr. Ward. O advogado que redigiu meu testamento foi aquele que escolhi como cotestamenteiro justamente com minha sobrinha. Achei que se houvesse uma disputa entre meus filhos e meus genros, ele seria um bom árbitro, e por isso que escolhi. É por isso que eu o escolhi. É por isso que eu o escolhi. É por isso que eu o escolhi. Ele é meu amigo pessoal há muito tempo e um empresário muito bem-sucedido. Os comentários do Sr. Ward são coerentes com muitas constatações da nossa pesquisa. Em primeiro lugar, a maioria dos par tem relações íntimas de longo prazo com vários profissionais de importância básica, tais como advogados e contadores de alto nível. Em segundo lugar, muitas pessoas na categoria do Sr. Ward têm parentes ou amigos íntimos que os aconselhavam sobre testamentos, fundos, espólios e doações monetárias. Na verdade, se os outros fatores forem iguais, um espólio em que os herdeiros, tipicamente filhos e filhas, são advogados especialistas em herança, costuma receber menos impostos. Os filhos e filhas que são advogados atuam como conselheiros legais, tanto de maneira formal como informal, e dão opiniões para seus pais afluentes. Eles exercem uma influência significativa sobre todos os aspectos do plano para o espólio, incluindo a escolha do advogado, as decisões do testamento, a distribuição final dos bens da família, a escolha do testamenteiro, a utilização dos serviços fiduciários e a incidência e o volume dos presentes financeiros a serem doados aos filhos e netos. É típico que os presentes advogados aconselhem seus pais abastados sobre como minimizar os impostos sobre o espólio por meio de doações anuais para os filhos e netos. Assim, a simples presença de um filho ou filha que é advogado aumenta a probabilidade de que todos os filhos da família recebam presentes financeiros substanciais dos pais. Em consequência, esses filhos herdam quantias menores do que a norma para todos os filhos dos abastados, uma vez que grande parte do espólio dos pais já foi distribuída para o advogado e outros irmãos e irmãs antes da morte dos pais. O que foi que todos esses milionários experientes estavam tentando dizer ao Sr. Andrews? Em primeiro lugar, que o seu espólio era complexo e com muitas decisões subjetivas. Ele reconheceu que seu plano continha muitas promessas verbais e compromissos monetários. O Sr. Andrews precisava de uma consultoria especializada para saber lidar com esses complexos arranjos. O mais prudente para ele seria contratar um advogado especializado que fosse árbitro e cotestamenteiro de seu espólio. Se não fizer isso, seu plano pode muito bem se tornar a causa de grandes conflitos e animosidades entre seus filhos. Mas e se o Sr. Andrews for como muitos outros SAR que já entrevistamos? Neste caso, ele provavelmente não deve ter formado relações profissionais íntimas e de longo prazo com algum bom advogado e outros profissionais. Lembre-se que o Sr. Andrews afirmou que não precisava de ninguém de fora para ajudá-lo, porque confio nos meus filhos. Tudo se baseia na confiança, porém a confiança não é o único elemento nessas situações. Regras para pais abastados e filhos produtivos. Os pais abastados que têm filhos adultos bem-sucedidos nos deram muitas informações valiosas sobre como os educaram. Aqui estão algumas de suas regras. 1. Nunca diga às crianças que seus pais são ricos, porque muitos filhos adultos do SAR têm mais probabilidade de ganhar uma alta renda do que de acumular riqueza. Acreditamos que uma das principais razões é que, quando crianças, sempre lhe disseram que os pais eram ricos. Os SAR adultos costumam ser produto de pais que tinham um estilo de vida que achavam apropriado para os ricos. Levavam um padrão de vida de alto status e de alto consumo, tão popular na América de hoje. Não admira que seus filhos e filhas tentem imitá-los. Inversamente, os pais adultos cujos pais eram ricos nos disseram repetidas vezes: "Eu nunca soube que meu pai era rico até que ele morreu e me tornei testamenteiro de seu espólio. Ele nunca aparentou ser rico." 2. Por mais rico que você seja, ensine a seus filhos disciplina e frugalidade. Como você talvez se lembre, no capítulo 3, traçamos o perfil do Dr. Norte, um homem rico cujos filhos adultos levam uma vida frugal e bem disciplinada. O Dr. Norte nos contou em detalhes de que modo ele e sua esposa criaram os filhos,
Em poucas palavras, eles ensinaram, por exemplo, seus filhos foram expostos a modelos de comportamento cuja vida se caracterizava por disciplina e frugalidade. O Dr. Norte disse muito bem: as crianças são muito espertas. Elas não seguem uma regra que seus próprios pais não seguem. Minha esposa e eu fomos mais bem disciplinados. Nós vivíamos de acordo com as nossas regras. Nós ensinávamos pelo exemplo. As crianças aprenderam pelo exemplo. É preciso haver coerência entre o que os pais mandam os filhos fazerem e o que eles mesmos fazem. As crianças são muito perspicazes para notar as incoerências.